Neste vídeo, vamos refletir um pouco sobre o conteúdo da entrevista de Maria Helena Chauí sobre a filosofia para o ensino médio. A seguir, os principais aspectos abordados. A filosofia, a história e a contemporaneidade. Como deve proceder o historiador de filosofia? A leitura estrutural dos textos clássicos, cânon. O que perceber no texto filosófico? A filosofia e o ensino médio. A seguir veremos cada um destes pontos destacados. A filosofia, a história e a contemporaneidade. A autora coloca que as questões filosóficas do presente têm sua especificidade. É o nosso tempo, o tempo de cada filósofo, que coloca as questões fundamentais para ele. Mas o tratamento destas questões não pode ser feito sem que se leve em conta o lastro da construção de conceitos em torno do problema. Então, filosofia e história da filosofia têm que andar juntas? Senão, você se torna ou de uma arrogância própria do ignorante ou de uma ignorância brutal e ingênua. Porque imagina que está descobrindo uma coisa que provavelmente vem de 30 séculos antes de você, que já foi dito. Então, a diferença de leituras e as diferenças de interpretação, que em geral consideramos determinadas apenas condições históricas do intérprete, na verdade, são determinadas também pelas condições imanentes da própria obra. O historiador de filosofia, como deve proceder? No caso do historiador da filosofia, é evidente que ele também parte do seu próprio presente. Não há dúvida. É preciso levar em consideração quais são as questões que o presente do filósofo lhe colocou. E ele também que observar que a maneira pela qual ele responde a estas questões não pode ser a nossa, do nosso tempo. Porque entre nós e ele se passou a história. Mas o que ela nos deixa? Ele nos deixa a maneira pela qual colocou aquelas questões e pela qual se voltou para o seu presente. O modo pelo qual ele viu o seu presente como uma experiência que precisava ser pensada. Uma experiência que precisava ser levada até a dimensão de um conceito. Como trabalhar os clássicos, textos antigos e a leitura estrutural? Você não pode tentar descobrir no texto um sentido escondido que estaria ali. Sua primeira abordagem é avaliar o que efetivamente o filósofo disse, de que maneira disse, por que disse assim e o que quis dizer ao dizer isso. Então, você aprende primeiro que um texto se realiza com uma lógica interna, que aquele texto não é gratuito, que ele não está construído daquela maneira de forma aleatória, que há um sentido na construção do próprio texto e que o significado do texto está nele e que é nele que você tem que encontrá-lo. Você aprende a encontrar os momentos do texto, as diferentes etapas da argumentação, o que é central e o que é secundário, o que amarra os diferentes elementos que entram na argumentação do filósofo e, a partir dali, com que o filósofo está dialogando, para aceitar ou criticar, e quem se apropria disso para dialogar ou criticar. Então, ao terminar a leitura, você compreende o que está ali. O que perceber em um texto filosófico? O texto não é apenas esta representação perfeitamente construída. O texto é feito de dificuldades, de lacunas, de subentendidos, de implícitos, de tácitos, de referências múltiplas, que nele está presente a cultura de todo o seu tempo, que é a história na qual esse texto foi escrito. Não é um contexto exterior a ele, porque a leitura estrutural o leva a esta ideia de que você tem um texto isolado e fora de um contexto, e que não deve explicar o texto pelo contexto. O texto é parte integrante da história de seu tempo. Então, o que nessa história suscita o texto
Em que o texto contribui no interior dessa história? Pois bem, que se diga que há uma relação de imanência entre o texto, o momento e as circunstâncias de sua produção, relação que lhe permite interpretá-lo. O que o aluno deve compreender num texto filosófico? O fundamental é que, ao chegar ao texto, o aluno aprenda a ler esse texto, a maneira estrutural. Ele tem que saber qual é o tempo lógico desse texto, qual é a estrutura interna desse texto, quais são os elementos fundamentais, quais são as questões que ele tem que entender isso. Porque se ele entender isso, entenderá perfeitamente por que aquelas condições materiais e este texto estão juntos, como é que eles se respondem e, ao mesmo tempo, conversam entre si. Como fica o ensino da filosofia e o ensino médio? A autora coloca que a filosofia é um ampliador de horizontes para o ensino médio. Irá auxiliar as demais disciplinas. Abrirá perspectivas de um relacionamento com todas as outras coisas que os alunos aprendem, mesmo que ninguém explicite isso. A filosofia, se for bem ministrada, fará os estudantes perceberem inter-relação entre tudo aquilo que eles aprendem. Como se dá essa inter-relação? Por exemplo, se no primeiro ano você der as questões do conhecimento, percepção, reflexão, memória, linguagem, dificilmente os alunos não perceberão que isso tem relação com as ciências que estão estudando. Se no segundo ano você der ética e discussões sobre a cultura, eles vão perceber que tudo o que aprenderam sobre a história, geografia e literatura está relacionado. Então eu diria que a filosofia tem 3 grandes papéis. Qual seria o primeiro papel da filosofia no ensino médio? O primeiro é o de alargar o campo das humanidades, que foi estreitado pela visão instrumentalista, mercadológica, que orientou as reformas anteriores do ensino. Acho que a filosofia tem a possibilidade de repor o valor das humanidades, quer dizer, de fazer com que elas sejam reconhecidas como tais. Qual é o segundo papel da filosofia no ensino médio? O segundo é o papel que ela pode ter na formação intelectual dos estudantes, não do ponto de vista dos conteúdos aprendidos, mas do ponto de vista do exercício que ela leva o estudante a fazer, ou seja, o papel de levá-los a pensar sobre o pensamento e a falar sobre a própria linguagem. Acho que esse exercício da reflexão altera, alarga a operação intelectual para eles. Terceiro papel da filosofia no ensino médio. E o terceiro papel que vejo para a filosofia no ensino médio é o de efetivamente despertar as questões críticas, despertar o senso crítico, mesmo que o professor não leve os alunos a dirigir a crítica a este ou aquele momento da vida contemporânea. Pode ser que o professor não queira fazer isto, mas o fato de a filosofia os fazer perceber que estas coisas, tais como são imediatamente dadas, não são bem assim. Isto já é um passo imenso. Pois bem, estas foram algumas reflexões sobre o texto, que abordou a importância do ensino da filosofia no ensino médio. Agora é só colocar em prática, mãos à obra e bons estudos.